Sejam todos muito bem-vindos ao ConstruiCast. Dessa vez, você vai conhecer uma obra de um jeito diferente. O arquiteto Zanettini nos recebeu em seu escritório e comentou um pouco sobre sua carreira na arquitetura, seu papel fundamental na implantação da industrialização da construção civil no Brasil e o projeto do Hospital Mater Dei em Salvador. Eu não me preocupo só com a arquitetura. Eu tenho uma formação multidisciplinar e acho que a arquitetura tem um papel igualmente quando junta com as outras disciplinas. Ela não tem muito sentido sozinho ela ser evoluída e o sistema construtivo antigo. Não tem sentido isso. Quer dizer, as coisas têm que se evoluir como um todo. É um sistema, são conjuntos de sistemas. Em paralelo a isso, também conversamos com o investidor, Dr. Henrique Salvador, que explicou como foi a decisão de escolher o escritório de arquitetura para a construção deste Hospital Mater Dei em Salvador. O hospital é uma organização que está sempre em movimento. Ela está sempre mudando seus espaços. Então, ter essa possibilidade já na concepção do projeto é fundamental para que a gente possa, ao longo do tempo, adequando os espaços às necessidades temporais que a organização apresenta. ConstruiCast, arquitetura, engenharia e construção. Zanettini é um grande e reverente nome na arquitetura, mas como um arquiteto chegou a isso? Como começou sua luta pela industrialização da construção civil no Brasil? E quem responde é o próprio Zanettini. Já na década de 60 eu comecei a mexer com aquilo que me perturbava, que é a mão de obra escrava sendo usada na construção civil, né? É uma maneira quase milenar de construir, né, que se repete exaustivamente até hoje, né, é presente até hoje, o sistema construtivo absolutamente obsoleto. Né? E nesse sentido, quando eu comecei a mexer com outros sistemas, trabalhei com madeira, sistemas pré-moldados, sistemas de um tipo novo de lançamento de estruturas, eu comecei a pensar por que nós não mexemos com aço no Brasil. Na década de 60 não existia isso, né? Então eu falei, não, vou começar a mexer com isso. E fiz o primeiro projeto em aço, que foi em 72, uma indústria grande em Guarulhos. Essa indústria tinha 19 mil metros quadrados e nós montamos ela em 45 dias, sem nenhum problema. Montamos, fechamos e cobrimos, em 45 dias. Aí eu vi, principalmente, que era um outro caminho que a gente tinha que adotar. E comecei a trabalhar integradamente com as indústrias da época, para ver se a gente racionalizava o processo todo e estendia isso para o sistema todo de construção. Infelizmente, isso não aconteceu. Se permanece ainda o sistema construtivo bastante desatualizado, quer dizer, ele se repete há 50 anos os mesmos processos, né? E isso não tem mais sentido hoje. Quando a gente luta por uma melhor sustentabilidade, por umas melhores condições de vida, né? Então a obra tem que ser feita de uma outra forma, não aquela que é feita normalmente. Então aí que eu entrei nesse caminho do aço e de lá até aqui fiz mais de 500 obras em aço, para você ter uma ideia, em todas as atividades. Fiz escolas, hospitais, creches, centros de pesquisa, como o da Petrobras do Rio, que é o maior centro de pesquisa do país, né? Todos os outros tipos de construções, centros de pesquisa, eu montei a partir de soluções em aço. E fiquei muito conhecido como o homem do aço no Brasil. Mas tudo bem, eu acho que o mais importante dessa divulgação do meu trabalho era a importância de dar uma condição mais limpa de construção. Isso identificado com uma visão que eu tinha de arquitetura já na época, já construída também, que era de uma visão da arquitetura contemporânea, como ela devia ser. Não mais a arquitetura que se fazia na época, a arquitetura moderna, que eu achava que estava sendo exaurida. Hoje se continua fazendo arquitetura moderna em todo o país, mas eu acho que naquela década, para mim, já tinha acabado, como em alguns profissionais do História também, de fora do país. E nesse sentido, eu comecei a procurar soluções mais integradas com a indústria. E fiz aí um coletivo de obras de vários tipos e tamanhos, que são um repertório muito grande nessa área da construção civil. Nos Estados Unidos se faz a construção em aço há muitos anos, né? Na Europa se faz muita construção em aço também há muitos anos, mas no Brasil, quando comecei,
não existia aço, né? Era concreto na forma que vocês veem até agora, né? Era feito naquela época e se preservou essa forma meio escravocrata de produzir arquitetura, né? Usando mão de obra escrava, que eu chamo barata, porque essa é uma forma de economizar, usando formas que se transformam em lixo depois, né? Não tem nenhuma visão sustentável nesse processo, é uma visão extremamente retrógrada em relação ao que se deseja do meio ambiente hoje, integração das construções com o meio ambiente, elas não têm nada de integração, elas são extremamente vísceras e bastante equivocadas em relação ao meio ambiente, né? Não tem orientação solar, não tem regime de ventos, não tem água utilizando, não tem reuso de coisas, não tem nada. Então é a obra feita como se fazia há muitos anos atrás. Então o que a gente defende é um outro caminho. Isso há muitos anos, não é de agora. Eu que venho praticando nesses 60 anos de trabalho. São mais de 60 anos de trabalho muito bem-sucedidos, que o levaram a projetar o Hospital Mater Dei. A Rede Mater Dei foi fundada em 1º de junho de 1980. Nós já tínhamos uma experiência adquirida já com a construção de 2 hospitais com o mesmo método construtivo. Nós observamos algumas vantagens em relação ao método construtivo com a estrutura metálica, né? Normalmente a gente tem uma obra mais rápida, mais limpa, permite espaços maiores, onde a gente tem estruturas mais flexíveis. Isso em hospital é muito importante. Bom, o Hospital Mater Dei foi uma daquelas séries que a gente acha que sempre acontece. Como é que se convence um cliente, como é que se convence uma empresa de estrutura que está acostumada com o processo a mudar o seu sistema construtivo, né? Eu falei, vamos tentar, já em Contorno, em Belo Horizonte, quando foi o primeiro Mater Dei que eu fiz, é um hospital também de mesmo porte que esse, um pouco menor que esse de Salvador, mas um hospital de grande porte, e eu tinha um problema naquela época. Eu tinha que inaugurar esse hospital em 20 meses, porque ele era o hospital sede para a Copa do Mundo em 14. Ele tinha que atender toda a Copa do Mundo. Então tinha que estar pronto em 1º de junho. Em 1º de junho ele ficou pronto. Foram 20 meses e nós montamos o hospital. Ao colocar esse novo caminho, que eu poderia reduzir a obra de 1/3, 1/4 do tempo, né? Então isso era, em alguns aspectos, era extremamente importante, como viu o caso desse hospital em Belo Horizonte, do próprio Grupo Mater Dei, que ele tinha que ser inaugurado para funcionar para a Copa. Se ele não funcionasse para a Copa, ele não podia ser inaugurado. Então tínhamos que inaugurar. Para isso eu falei, tem que mudar o sistema construtivo. Então foi meio induzido a produzir uma nova forma de produção da obra. Isso foi tão marcante para o grupo que os outros hospitais que vieram, eu fiz depois um outro hospital na região ainda de Minas, perto de Belo Horizonte, que é na região onde ficam as indústrias todas, o centro industrial todo de Minas, e lá fizemos o hospital, um outro hospital Mater Dei, também de mesmo porte, né? Também em estrutura metálica. E aí eles queriam, num certo momento, né, sair do Estado, construir uma nova construção, né, uma nova sede deles fora do Estado. E foi que a gente fez esse projeto para Salvador. Um hospital tão grande e com formato único levou o arquiteto a pensar em uma série de estruturas industrializadas, resultando em um sistema misto de aço e concreto. Uma das questões mais importantes que existem em obra é o tempo de construção. Quanto mais curto é o tempo, mais barata é a obra. Porque normalmente, evidentemente, era uma tecnologia que não está ao alcance de um investidor normal. Ele quer que o projeto dele se construa no melhor tempo possível, no maior custo possível e, se possível, sem nenhum problema secundários ou externos, né? Que ele se resolva o problema no sentido mais global. A gente adotou para esses sistemas, que são sistemas mistos de aço e concreto, são tubos de aço que são preenchidos de concreto. Com isso, a gente evita de fazer toda a proteção de incêndio das peças metálicas. O sistema já é com proteção para incêndio, né? Então, fizemos esse sistema utilizando um aço de 350 MPa
né? A MPa é a megapascal que tem o aço, é um aço de alta resistência. Então esse aço foi o aço que a gente utilizou nas 13 construções, né? Essa última também, a mesma. Então são tubos de aço que são preenchidos com concreto para pilares. Depois tem as vigas, treliças, todas as peças secundárias de apoio de laje, apoio de peças de fechamento, é tudo um aço dessa categoria de alta resistência. Esse sistema implica em você trabalhar integradamente. Não tem como você fazer um projeto de aço se não tem uma união muito grande entre o arquiteto que cria o processo todo e aqueles conjuntos de trabalho de engenharia que vão suplementar, vão se integrar esse projeto, essa concepção. Então vem todas as engenharias, engenharia de estrutura, engenharia de fundações, engenharia de fechamentos, de lajes, de vedações, de fechamentos externos com placas e vidros, enfim. Todo esse conjunto de sistemas tem que nascer integrado. Porque você vai fazer um projeto não só para resolver as questões estéticas dele e funcionais, vai resolver um problema profundamente técnico. Isso está integrado tanto aos desejos do programa do projeto, que é o desejo do cliente, como também as intenções dessa produção toda. É uma produção toda de base industrial que tem que ser profundamente integrada. E ela nasce já integrada. Então, na concepção, eles têm que... Essas atividades todas, essas disciplinas, elas participam do processo de concepção. E, às vezes, até atuando com especificações e com detalhes que auxiliam essa concepção global. O hospital é uma organização que está sempre em movimento. Ela está sempre mudando seus espaços. Então, ter essa possibilidade já na concepção do projeto é fundamental para que a gente possa ir, ao longo do tempo, adequando os espaços às necessidades temporais que a organização apresenta. Lá, Steel Deck, as divisórias em painéis, que são painéis duplos sobre estrutura metálica. Essa estrutura metálica com vazão para passar toda a instalação, porque você tem que levar em cada quarto, você tem que levar todos os insumos. É gás, é oxigênio, é isso em cada quarto. Então você tem que levar instalações para cada painel desse. Só que não é eu ponho o parede, rebento o parede e coloco a instalação, não. Ela já vai nascer dentro do painel, junto com o painel. Então vai antes ela, depois vem cada painel para fechar. Então tem uma sequência correta para montagem, são montagens. Na verdade a obra é uma sucessão de montagens. Bem programadas, isso também depende da própria obra, tem um corpo de engenharia importante, é o caso do Mater Dei, tem um grupo de engenharia muito forte, né? E eu acho que a obra é extremamente programada em todas as suas etapas. Então, vai entrando os insumos de produção industrializada e vão sendo encaixados, tempo a tempo. Às vezes com concomitância, enquanto eu estou trabalhando dentro, eu posso trabalhar fora, não preciso depender de uma coisa da outra. Então, uma programação também de obra bem feita facilita, porque não há produção interna, é montagem interna. E essas montagens podem ser sequenciais. Com uma obra muito desafiadora pela sua grandeza e com pouco tempo para construir, vem o grande desafio do tipo de método construtivo. Como é possível viabilizar algo desse porte junto ao investidor? É evidente que no primeiro caso, como foi no caso do primeiro Mater Dei, foi um impacto. Como nós vamos fazer um hospital em aço, estrutura metálica? Eu nunca vi fazer isso, não existia isso. Como é que nós vamos fazer um hospital que é complexo demais, né, em conjuntos de subsistemas que ele tem, integrando tudo isso? Eu falei, isso é o que eu faço normalmente. Já fazia há muitos anos quando eu fiz o Mater Dei primeiro, né? Foi no começo deste século já. E aí eu falei, bom, eu acho que não há problema nenhum. Só que, como a gente tem um prazo muito justo, ou a gente faz um sistema altamente industrializado, ou a gente não consegue completar essa obra, que tem cerca de 70 mil metros quadrados de construção, né, com 6, 7 pavimentos de garagem. Falei, como é que eu vou resolver isso num sistema tradicional? Não tem como. Então eu convenci que isso deveria ser o caminho. Esse caminho, como sempre, uma vez que foi aceito e ele foi introduzido,
ele praticamente não volta mais, porque a diferença que existe é muito grande, em todos os aspectos. Na qualidade da obra, nos detalhes, nas maneiras todas integradas de resolver todos os problemas. Né? Não tem problema que é postergado, é tudo resolvido já nos projetos, que se integram também, tem que nascer integrados, todos os projetos, não só de arquitetura, mas de todas as engenharias, e de sistemas e até da decoração, até da parte de interiores. Tudo tem uma relação muito bionívoca, muito integrada. E à medida que você faz isso, se vê que o resultado é fantástico. E aí aquilo acaba capturando o cliente, que acaba fazendo com que o cliente se apaixone pelo sistema. Porque a forma é extremamente limpa, né? Extremamente correta, né? Não tem muitas sobras, não tem resíduos, não tem lixo. Então você vê que aquela solução daquele edifício que teria alguma forma, podia ser em vários sistemas construtivos, mas você adotou um que se adequou a todas as condicionantes. E aí é um resultado que se agrada qualquer cliente. Ele começa a perceber que é um outro caminho de construir. E aí se repete. E é sempre a recomendação que faz. Quando é que você consegue convencer um cliente a fazer em aço? Né? Porque é uma coisa não comum. Eu falei, experimente uma primeira vez. Se fizer uma primeira vez, nunca mais você voltará a fazer outro sistema, porque é um outro caminho. Hoje existe uma preocupação muito grande com ambientes que sejam mais humanizados. Uma das características da Rede Mater Dei sempre foi procurar prestar um atendimento mais humanizado, personalizado e diferenciado possível. Eu acho que a estrutura metálica encaixa muito bem nesse conceito, né? Os nossos hospitais têm áreas verdes importantes, seja teto verde, seja até bosques anexos, né? E essa interação com o meio ambiente, questões também ligadas à sustentabilidade, reaproveitamento de recursos naturais, tudo isso é muito importante. E acho que hospitais são equipamentos que vão ter que se integrar cada vez mais às comunidades dentro desse conceito. A industrialização não se trata apenas de construir mais rápido e melhor, mas também de pensar na sustentabilidade, um tema muito importante para o Zanettini, que não esconde seu desejo de juntar a arquitetura com o meio ambiente. Às vezes o cliente não necessita disso para operar. Ele quer ter um hospital correto, uma obra correta, funcionando, sem problemas, com muita flexibilidade ao longo do tempo, porque tem mudanças necessárias por mudanças de sistemas, né? Mas não tem essa implicação de que eu tenho que fazer uma obra com tal condição. Não, eu acho que é com essa liberdade que a gente tem que pensar, independente dela ser ou não documentada num sistema qualquer de avaliação, né? Na realidade, essa avaliação é um sistema que documenta a qualidade da obra. Nós temos obras, a B. Braun, por exemplo, uma indústria que eu fiz no Rio de Janeiro, ela, durante a obra, já tinha uma parte da parte mais holística de montagem dos galpões e resolveram fazer uma impermeabilização. Deram LEED Gold para ela nessa fase inicial. Então, é a qualidade de todo o conjunto. E se qualquer cliente nosso quiser pedir uma avaliação no sentido de conquistar um prêmio desse, né, uma certificação dessa, eu acho que será extremamente bem-vindo, porque o CBCA, por exemplo, foi um dos órgãos que me levou para os Estados Unidos para ganhar o prêmio Top 1 internacional. Eu tenho o maior prêmio internacional de sustentabilidade do mundo. Quando você faz uma estrutura que não é só aço, pode ser madeira, pode ser outros materiais. Eu fiz muitas obras em madeira também, sistema industrializado de madeira. Como reciclar madeiras que são transformadas em lenha, você recompõe ela para fazer um vigamento. Fiz várias obras assim, muitas obras assim. Porque a minha ideia é sempre de aproveitar o material, não deixar lixo urbano, né? Então, nesse sentido, é extremamente importante que na concepção do projeto, você já pense como é que você vai atuar, não só para a produção da obra, mas como aquilo resulta em relação ao meio ambiente todo. Como é que ela contribui para esse meio ambiente? Como ela faz parte disso? Então, eu acho que é uma arquitetura que tem esse grau de sustentabilidade muito forte. Porque se ele não tiver,
ele está ferindo, ele está contraditório à sua ideia, né? É nesse sentido que eu acho que pensar hoje uma obra no sentido pleno, ela tem que ser pensada em todo o seu conjunto. Na sua concepção, no seu desenvolvimento, na sua construção e no seu uso, né? Desse conjunto de coisas que são integradas, que levam uma obra a ser usada há 40, 50 anos. Um hospital desse porte não é usado para meia dúzia de anos. Ele é pensado para 50 anos, com toda a flexibilidade que ele tem, que de se transformar ao longo do tempo, à medida que entram novas tecnologias. Como acontece agora. Agora está entrando na área médica toda a visão mais metabólica da saúde, né? Que é uma outra visão mais completa. Então, vem os novos sistemas, o laser abólico. Então, começam a aparecer outras maneiras de curar, de tratar, e isso tudo tem que estar profundamente integrado ao que vem na construção, na concepção da construção. Tem que ser profundamente dimensionada cada uma das etapas. A partir disso, todo esse planejamento que é um todo, né? Você não faz o projeto de arquitetura separado dos demais. Todos os projetos são integrados sob a nossa compatibilização e desse nasce um projeto que é o que produz a obra. Então a obra é extremamente organizada, ela já sai organizada na concepção. É evidente que depois ela tem que se autotransportar para o canteiro, ela também tem que ter todo um comportamento também organizado. Então, você vai numa obra nossa, como essa de Salvador, você tem elogios da vizinhança, porque não faz barulho, porque não atua nas horas que deve ser dormir, porque tudo é programado, não tem lixo na rua, não, sabe? É uma outra maneira de se enfrentar a realidade, né? E você constrói sem perturbar a vizinhança toda, sem perturbar o meio ambiente. Você está compondo junto com o meio ambiente. Então, essa posição que está ligada muito a uma divisão de entender a arquitetura como um ponto importante para a sustentabilidade, então, ele é extremamente pensado num projeto desse tipo. E é feito isso com várias especialidades. Eu não faço arquitetura sozinho, eu dependo de uma série de especialidades de engenharia e outras de subserviços e sistemas que vão se integrar todo no projeto. Então, o projeto já sai integrado. Ele vai para a obra todo ele planejado. Então, um processo totalmente planejado, diferente da obra convencional brasileira. Estrutura metálica e todos esses sistemas industrializados sempre deixam as pessoas em dúvidas sobre optar ou não por esse tipo de sistema. Mas o Zanettini garante: está na hora não só de experimentar, mas também de implementar a industrialização na construção civil no Brasil. Primeiro é isso. Se tem dúvidas, quais são as dúvidas, né? Normalmente é: quanto é o custo? Quanto é o tempo? Com que empresas eu vou atuar? O que me amarra nisso ou não me amarra nisso? Não tem problema nenhum. Você tem total flexibilidade para decidir. Basta experimentar um. Se você experimentar uma vez, você nunca mais vai repetir de maneira diferente, porque você vai ver a diferença, são anos-luz do sistema convencional. Então, eu acho que, na medida que você tenha essa experiência feita, ela se repetirá normalmente. Então, experimente pela primeira vez, só, né? Na medida que você faz isso, evidentemente, os ganhos de todos os aspectos, ganho econômico, ganho brutal do tempo. A obra a gente reduz pelo terço do tempo. Essa obra de Salvador, por exemplo, se fosse feita no sistema condicional, levaria uns 4, 5 anos pelo porte dela. Não é só ela, mas ela e um centro médico, são duas grandes obras, né? Nessa data que seria impossível em qualquer outro sistema. Isso para nós já é um prêmio. E com todas as produtoras, todas essas firmas que a gente trabalhou ao longo dos anos, e vem trabalhando com várias indústrias integradas, né? E vários sistemas de engenharia também integrados, que isso implica em fazer tudo meio junto. Você não pode construir isso separadamente, você tem que pensar nessas soluções todas integradas. Isso, então, dá uma sequência. Vem a estrutura, depois vem uma laje steel deck, depois vem um painel de placo. Já esses painéis são duplos, no meio vem a instalação toda. Então, é todo um sistema que é montado
e que dá um resultado de qualidade e de tempo brutal. Na industrialização, temos inúmeras vantagens e o Zanettini faz questão de ressaltar cada uma delas. No caso de Salvador, nós tínhamos já uma coisa que acontece, que quando você faz com o cliente um primeiro projeto em aço, quando ele for repetir um outro projeto, ele dificilmente vai querer outra tecnologia, né? Porque ele vê as diferenças que tem uma obra convencional com uma obra de aço, né? Por exemplo, uma obra que nós já tínhamos feito, o Mater Dei Contorno, que é lá de Belo Horizonte, nós fizemos uma obra do mesmo, quase mesmo porte de Salvador, e ela foi feita em tempo hábil, que tinha que ser inaugurada, inclusive, para a Copa do Mundo da época, de 14, né? Então, não seria possível no outro sistema. Fazer um hospital desse porte levaria 4, 5 anos. Nós fizemos em 2. Né? Como nós estamos fazendo, fizemos o de Betim, que é o projeto seguinte do Grupo Mater Dei, que foi um hospital também de grande porte, também em aço, e estamos fazendo agora Salvador, que é o maior de todos, mas que está sendo um auê em termos de repercussão pública, porque é um festival de mensagens e de coisas que nós temos recebido, pela qualidade do projeto. Você vê que a tecnologia está no seu mais alto nível em Salvador. Pode ser feito em qualquer lugar do país. Isso é montado em qualquer lugar do país. O aço é fabricado, é transportado pronto e é montado, sem nenhum problema, em qualquer região do país. Que eu tenho uma obra em tempo recorde, né? Eu tenho feito obras de 1/3 do tempo que ela deveria em qualquer outro sistema. Então, como a boa produção da obra não é feita no canteiro, ela é feita fora do canteiro, ou quase totalidade é produzida fora do canteiro, ela é montada na obra. Então, eu retiro do canteiro todo esse processo produtivo, que é o que torna ela com todas as suas imperfeições. É muito ajuste, muito regimentações locais e construtivas que acontecem quando você faz uma obra em loco, né? Você tem uma série de conflitos necessários no processo de produção não controlada. O processo de produção industrializada é um processo controlado, né? E no caso do aço, em 1000 condições. É levado até a extremos, né? Passado por radiografia, às vezes. Então, é um processo de um controle total de produção. Então, é milimétrico cada ajustes. Não tem ajuste de centímetro, de milímetro, né? E com essa qualidade é que eu levo a produção de uma obra, né? O resultado disso são obras limpas, né? Obras com desempenho excelente por muito tempo, com grande facilidade de transformações, porque são processos leves de transformação, né? Eu não tenho paredes de concreto ou paredes de alvenaria. Eu tenho painéis. Nesses painéis, no intervalo deles, passam todos os sistemas. Se eu tenho que trocar um sistema, eu tiro os painéis e troco o sistema. Isso começou em 68 já, fazendo isso, né? Revolucionando a questão hospitalar, porque até então era um hospitalzão velho de guerra, aquele hospital escuro, feio, preto, né? Eu transformei, pus cor, pus flexibilidade, pus alegria, luz, né? Porque para mim é um edifício como qualquer outro, com mais condições ainda que está atendendo à saúde do ocupante. Então, ele tem que ter essas qualidades que a arquitetura pode ajudar, ela pode contribuir, né? De ter um edifício mais bem orientado, mais bem integrado ao nosso clima, que é insuperável, né? Você pega o clima brasileiro, tem que fazer uma arquitetura brasileira, com as condições que o clima possibilite. E não vem com uma importação, como vem a arquitetura moderna da Europa, e se aplica aqui. Não tem nada a ver com a realidade brasileira, onde o meio ambiente é estrutural. Se não entender que o meio ambiente brasileiro é estrutural, ele é especificamente o melhor do mundo, você não está usando o meio ambiente. Você está fazendo uma construção que não está identificada com o lugar e com o espaço, né? Então, fazer isso é uma coisa condicionante, extremamente importante para o Brasil. Então, eu estou preocupado em como evoluir uma arquitetura brasileira, com condições próprias. Ferro, nós temos montanhas de ferro, mas não uma produção como ela foi, né? Que foi de produzir ferro
para mandar matéria-prima para fora. Não é essa maneira de fazer. É fazer essa matéria-prima se transformar em produção interna de estruturas, de sistemas, e dar trabalho, dar emprego para isso. E não vender o aço como matéria-prima. Não é o aço, é o ferro que é vendido. Né? Então, eu acho que essas questões têm que ser entendidas, porque você transformando isso em construções que é feita no Brasil, todo o sistema produtivo é brasileiro, inclusive para exportar. Se for o caso de exportar, exporta o produto acabado, né? Produto terminado. Você está dando emprego, está dando qualidade aqui para a produção nossa e está vendendo o produto acabado, está vendendo um produto. Quando falamos da industrialização da construção, não falamos apenas em integrar sistemas, mas também pessoas e grupos de diferentes áreas. Nesse quesito, Zanettini tem muito a contribuir. Um costume que é muito grande aqui no escritório, que é de fazer as coisas nascerem integradas. Não é fazer as coisas partidas. É a gente já, no início de uma concepção, de um partido do projeto, a gente se reunir com as principais especialidades, elétrica, hidráulica, estrutura, instalações em geral, né? Vácuos, enfim, todas as partes de subsistemas, vedações externas e internas, pisos, lajes, forros, equipamentos, às vezes básicos. A gente já procura trabalhar com todos em conjunto, que faz com que aquele projeto já nasce integrado. Todas as interligações e todas as condicionantes que cada sistema coloca é levado nesse bolo de concepção e é, de uma certa maneira, disseminado no sentido de transformar isso numa obra integrada, no seu total. Então, quando ela vai se desenvolvendo, ela se desenvolve integradamente já no projeto. Quando vai para a obra, já tem um todo resolvido. E uma série de decisões são feitas independente da obra. Eu vou contratar estrutura metálica, solta a estrutura metálica. Eu vou contratar vedações, solta vedações. Eu vou contratar pisos, solta pisos. Na medida que eu tenho um projeto todo integrado, ele nasce integrado, o que faz? Quer dizer, quando você vai fazer uma obra, você vai atender às etapas da obra. Então, você solta um projeto de fundações para um grupo que vai trabalhar na obra. Ao mesmo tempo, você está soltando a estrutura para um outro grupo. Está soltando instalações para vários grupos, porque são vários subsistemas. O ar-condicionado é um grupo, a elétrica é outro grupo, né? Hidráulica é outro grupo. Às vezes pode ser o mesmo grupo, mas normalmente são de idades que trabalham de uma forma separada. Então, você integra esses todos no projeto, né? Nas decisões, que são decisões de pensamento e de solução. Isso, cada grupo desse trabalha independente, faz a sua fabricação, coordena essa fabricação de maneira que se integre aos outros sistemas, e quando ele vai para a obra, ele já está resolvido. Você vai olhar, por exemplo, as montagens dos painéis, você vai ver aqui as montagens dos painéis de Salvador, ele vai prontinho, não tem remendo na obra. Ele vai pronto, colocado, encaixado. Vidro, a mesma coisa, painéis de parede, a mesma coisa. Então, é uma sucessão de montagens, isso sim, sequenciais, que seguem uma sequência correta, né? Enquanto você está fazendo dentro, você está fazendo fora, não depende uma da outra. Então, você ganha tempos, você não posso esperar isso para fazer aquilo, não. Um grupo está fazendo um tratamento externo, outro grupo está trabalhando internamente, outro grupo está trabalhando em sistemas. Por quê? Não é produção em loco, é montagem em loco. Eles são feitos fora. A industrialização na construção civil não é uma nova ideia, ela já está há muito tempo. Mas por que é tão difícil implementá-la em nosso país? Será esse o novo conceito da arquitetura moderna? A arquitetura moderna era o concretão aparente, né? Era a fase do concretão aparente, que é o que deu a arquitetura brutalista em São Paulo e que deu a arquitetura carioca no Rio, né? Tudo em concreto, com o concreto no maior peso dele possível, né? Em São Paulo, então, é excesso. Eu participei disso, parte, porque eu fui formado nesse contexto, né? Na década de 60. Mas depois eu vi que não dava mais pé de continuar, porque ele era anticlima, anticonstrução, antissistema. Eu falei, não, isso não é o caminho. É um caminho superado. Eu superei isso na própria década. No fim da década eu já não estava fazendo mais, né? E eu acho que
dali para frente vim lutando para transformar essa construção. É lento esse processo transformador, porque não interessa mudar certas coisas no momento. Né? Você não muda porque está acostumado com aquilo, tem o seu grupo de trabalho assim, e vai em frente com ele. Mesmo sabendo que aquilo tem vários inconvenientes. Isso fica para depois. Né? Como é o caso da obra aqui vizinho. Né? Cai um transtorno no bairro, mas tudo bem. Enquanto não punem ela, a hora que começar a punir essa gente por todos os transtornos que julgam, que produzem, eu acho que vai começar a mudar mais facilmente. Enquanto não houver punição, é isso. Se transforma uma lua numa montanha de dejetos. Né? Destrói calçada, piso de concreto, a vegetação vai para o espaço, tudo. É uma destruição total para fazer uma obra. Não tem sentido mais fazer isso. A coisa nova sempre assusta, né? Se bem que não é novo, como eu digo, estamos nisso há 60 anos, mas, felizmente, é lento esse processo no Brasil. Todo o processo transformador no Brasil é muito lento. Mesmo sendo lento, é difícil, às vezes, a pessoa mudar daquilo que ela está acostumada a produzir, está acostumada a fazer concreto do jeito que ela está acostumada, tem já o grupo dela que faz, tem o pessoal que trabalha. Então, o que eu vou mudar? Eu ganho o suficiente com isso, vou continuar fazendo dessa forma. No entanto, quando esse grupo, por qualquer motivo, ou seja ele um grupo privado, seja um grupo de construtora, ou de técnicos, ou especialistas, que queiram experimentar um sistema industrializado em aço, eu recomendo, olha, você quer fazer? Experimenta fazer um. Né? Você tem uma série de obras que você tem. Faça uma e depois você compara. Faz a comparação de como que é o teu processo que vem vindo há anos e como é que um processo novo se introduz na tua prática, se ele contribui, se ele dá saída. Normalmente, quem fez uma vez em aço não volta mais atrás. É o que está acontecendo. Eu faço em aço para um é quase sempre quando se repete para aquele grupo. Ou mesmo outras construções, como acontece muito na área hospitalar, que você fazer para o mesmo grupo novas unidades, essas unidades já nascem no sistema novo, porque eles veem uma diferença enorme de se programar, né? De fazer uma obra que ele pode ter um plano correto de programação dela toda, né? De conceitos, de definição, de atividades, de contratos, enfim. Ela pode fazer uma programação toda ela engenheirada, né? Estruturada e de uma maneira controlada. Coisa que numa obra convencional vai acontecer no jeito, né? No jeitão. Eu acho que não. Uma obra como essa, ela te implica em você organizar todo o processo, né? Seja de concepção como de desenvolvimento do processo todo, da obra toda. Enquanto nossa produção estava lá, foi feita a grande pergunta. Zanettini, o que é arquitetura para você? Eu tenho uma definição de arquitetura contemporânea que é razão e sensibilidade, né? Razão que vem da ciência, então a razão científica. Do outro lado é a sensibilidade, que vem da arte, a parte artística. Então a união entre a arte e técnica que faz a arquitetura para mim. Ela não existe uma união entre esses dois mundos, que eu chamo o mundo racional e o mundo científico, né? O mundo racional e o mundo das ideias e da arte. Então, é arte e técnica juntos, não separados, juntos. Normalmente é separado, ou quase nunca existe de um lado, né? O que eu sempre lutei foi para unir esses dois mundos, e aí eu tenho uma visão mais integrada do sistema construtivo e da arquitetura como peça de arte que ela é. É o que eu chamo de arquitetura contemporânea. Minha definição de arquitetura contemporânea é o resultado físico-espacial do encontro equilibrado e harmônico entre o mundo racional e o mundo sensível. Essa é a minha definição de arquitetura, na minha tese de docência na universidade, no começo dessa década. Essa é a arquitetura contemporânea que deve ser feita nesse século XXI, não mais com a tecnologia de 50 anos atrás. E aí, esse resultado físico-espacial integrado tem que nascer integrado em todos os sistemas. E para isso precisa uma produção também de grande qualidade, que não pode ser mais a produção artesanal de obra, que é o que se faz normalmente até hoje. A construção brasileira é montada de forma artesanal, mas uma forma artesanal absolutamente
equivocada, né? Toda ela cheia de problemas consequentes. Zanettini está deixando um grande marco na construção civil e na história da arquitetura como um todo. Sabendo disso, ele passa por uma grande reflexão. Qual é o legado que ele quer deixar? Me preocupa muito que nós estamos já começando a entrar no meio do século e ainda não há alterações rápidas desse processo. Eu acho que já deveríamos estar agora fazendo a arquitetura com contemporaneidade que ela deve ter, que é uma continuação que tenha uma estruturação extremamente sistêmica, né? É um sistema que se monta, que tem uma visão também holística, tem uma visão global, não mais separada, né? É o que está fazendo a medicina agora. A medicina também não está estudando mais coração, pulmão, está vendo o corpo humano como um todo, uma visão mais holística desse sistema que é completíssimo do corpo humano. Então, a mesma maneira que se faz já na medicina, essa visão mais evoluída de entender a doença não como ponto fora, mas como entender o corpo humano como um todo, uma visão mais holística, que eu chamo, mais total, né, e sistêmica, isso pode ser levado para a construção civil. E, nesse sentido, tanto o projeto como a construção não nascem separados, eles nascem como um todo. Tem as suas etapas diferentes, tem uma etapa de projeto, uma etapa de obra que se segue, mas tudo isso é um todo que já nasce integrado. Por força de ter dado aula 40 anos na FAO, né, feito a carreira toda universitária, até professor titular, saí da FAO já em 2004, o que eu tentei fazer? Deixar, tanto na universidade como fora dela, todo um patrimônio cultural que me parece importante passar para as novas gerações. A minha preocupação não é tanto de eu estar produzindo tanto ou quantidade de obra, não, é de passar todo um recado cultural que eu tenho como obrigação de professor, né? Como professor que eu sou de muitos anos, de deixar para novas gerações qualidade arquitetônica e construtiva de padrão, que eu defini como arquitetura contemporânea, né? Na tese de livre docência, eu fiz essa definição de arquitetura contemporânea que era essa integração de conceito e produção, todo integrado, né? E isso me parece que é a mola mestra de toda a minha preocupação desses anos todos. É de deixar um patrimônio cultural já consolidado para que as novas gerações peguem esse patrimônio e levem à frente, nas novas condições que vão acontecer. Mas eu acho que deixar um legado me parece uma das condições importantes para um professor. Quer dizer, normalmente é quase que uma obrigação que você sente de deixar um patrimônio, que não é um patrimônio econômico, mas um patrimônio cultural. Para você que chegou até aqui, o nosso muito obrigado. Se gostou desse conteúdo mais documental, não esqueça de deixar a sua opinião nos comentários e até o nosso próximo episódio aqui no ConstruiCast. ConstruiCast, arquitetura, engenharia e construção.